Olá, prezados irmãos, estamos aqui hoje para compartilhar um pouco da Palavra de Deus e é um motivo de grande alegria fazer esse compartilhar para a nossa inspiração, para o nosso crescimento, nossa caminhada de fé. O texto que nós selecionamos hoje está em Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 23. Mateus 6, 22 a 23, que diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porquanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. São palavras de Jesus falando sobre a questão do olhar, né? E nós gostaríamos de compartilhar algumas coisas em torno disso, para enriquecer, nos inspirar e compartilhar algo que também eu tenho experimentado e que tem sido muito importante a partir desta questão. Mas antes gostaria de orar. Senhor Deus, esteja aqui conosco, ó Pai, nesse momento de compartilhar a Tua Palavra e que ela possa ser mais uma vez motivo de crescimento, motivo de alegria, motivo de inspiração a todos os irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, Jesus está aqui falando sobre a importância do olhar, né? Que são os olhos que são a lâmpada do corpo. Interessante que ele não fala que é o cérebro, mas ele fala que é o olhar, o olho. E isso é muito importante, muito mais do que qualquer outro aspecto da nossa vida, naquilo que tem a ver com luz e treva, qualidade ou não de vida. Então, é importante ter olhos bons, diz Jesus, né? E ele fala isso para que o nosso corpo seja luminoso, iluminado, e não viva mais em trevas. E muita coisa tem sido dita sobre isso, escrita também, e muita reflexão que já foi feita, e isso a gente pode notar de tantos textos. Mas hoje gostaríamos de ver uma questão séria, que Jesus nos convida a refletir sobre a diferença entre visão e vista. Essa é uma diferença que está ali sendo colocada. Visão ou vista. Isso interfere muito na nossa caminhada de fé. É uma mensagem que serviu para mim e que eu agora compartilho com os irmãos. Espiritualmente, irmãos, há uma diferença entre vista e visão, e muitas vezes nós não notamos, nós não nos damos conta. Nós acabamos achando que é a mesma coisa, mas não é. Não é? Nós vemos irmãos seguindo a Deus, buscando a Deus, e a gente percebe que de um irmão para outro, muitas vezes há uma diferença muito grande. E ela fica séria quando parece que nós não estamos nem servindo o mesmo Deus, dependendo da experiência de um irmão ou de outro. E seria Deus diferente para um e de forma diferente para outro? Ou a questão está conosco? Né? O que Jesus está dizendo aqui sobre os olhos é importante para a gente perceber que a diferença está em nós, né? Como Jesus mesmo está dizendo, se. Então, existe uma reação
uma atitude que depende de nós sobre essa questão, né? Se os teus olhos forem bons, né? Então, o que depende de Deus sobre sermos bons ou não, de termos experiências cada vez mais próximas a Deus e que nos inspiram de verdade e que fazem diferença na nossa vida, isso não depende muito de Deus, porque o que depende de Deus já foi ganho lá na cruz de Cristo. E o que resta agora é a nossa atitude, ou seja, o que queremos viver, se é guiados pela vista ou se queremos ser guiados pela visão. Então, o que é ser guiado pela vista? Ser guiado pela vista é o que nós vemos com os nossos olhos, normalmente, o tempo todo, né? É ver as coisas, os lugares, as situações, as pessoas, com os olhos físicos aqui, naturais que a gente tem. Desde cozinhar, escovar dente, ir trabalhar, pegar um ônibus e tantas coisas mais que vamos vivendo e vamos vendo o mundo ao nosso redor. Como ele se apresenta. Isso é do mundo da vista. Dependemos da vista para tudo isso. Mas existe a visão. A visão é aquilo que é diferente, porque a visão ela nos mostra também o que está diante dos olhos, como na vista, mas tem algo a mais. Esse algo a mais é que há ali ver com o coração. Você vê as coisas da vista, mas você também vê algo a mais, a partir do coração. Vamos dar um exemplo. Se eu posso ver uma menina, uma garota, no meio de tantas outras, e ela será uma menina, no meio de tantas outras. Mas se você for a um apaixonado por ela, ou o namorado dela, que diferença será? Né? O olhar dele é outro. Ele é repleto de vista, mas também de visão, né? É bem diferente do meu olhar, que não vai ser o mesmo. Então, ter os olhos bons, irmãos, não é meramente se preocupar com miopia ou questões médicas, porque isso é uma preocupação com a vista, como é que ela está. Mas aí, uma preocupação com a visão, estamos falando de coisas diferentes, né? Vocês lembram lá da viúva, lá em 2 Reis 4, 1, 7, que relata lá sobre a viúva que chegou até o profeta Eliseu? Você lembra desse caso? Muito interessante. O marido dela tinha morrido, deixado dívidas, e aí eles iam levar os outros 2 filhos dela, que ela tinha, como escravos, e era uma questão de olhar pela vista, porque ela, olhando ao seu redor, ela via o marido morto, né? Já não mais com ela, as dívidas que deixou, a perda dos filhos, tudo isso é do mundo da vista, as coisas que aconteceram, e elas eram coisas sérias, sim, com certeza, e não é para menos. Se a gente estivesse no lugar dela, a gente estaria também apavorado, né? A gente estaria ali preocupadíssimo, com muitas perguntas e até um certo desespero dada a situação. Então era uma questão, na verdade, de vista ou de visão, né? Era uma questão ali para ela ainda de vista, porque lhe faltava a visão. Não é à toa que ela vai até o profeta Eliseu para pedir ajuda.
E então vem essa pergunta: o que você ainda tem? Pergunta o profeta para ela. O que você ainda tem? E ela responde que tudo que ela tem é uma botija de azeite. É, uma botija com azeite. Então Eliseu falou: pois então será isso exatamente aquilo que você vai lidar para resolver o seu problema. E ele pede para ela sair e pegar tudo quanto é tipo de vasilhame dos vizinhos, pegar emprestado e ir fazer isso porque iria precisar. E ela não pensa duas vezes e vai e obedece. Nesse momento, irmãos, ela está deixando o mundo da vista e começa agora a ser alimentada por uma visão que Deus dá a ela através do profeta, e ela começa a ficar diferente. E ela vai aos vizinhos e ela obedece. Agora ela tem uma visão, agora ela tem uma perspectiva e faz toda a diferença. E ela encheu todas aquelas vasilhas e ela pôde, então, com a multiplicação do azeite, ela pôde vender e pôde pagar suas dívidas, e ela fez a sua parte e Deus fez a dele. Uma outra coisa, momento que a gente percebe, aprendendo sobre vista e visão, está lá em Gênesis 1, logo no começo da criação, quando Deus cria o mundo. Deus cria o mundo pela vista ou pela visão? Essa é uma boa pergunta. Ele cria através da visão e não da vista, porque também não tinha nada para olhar, não havia nada. Está criando tudo desde o começo, então não havia nada para se comparar, se copiar. E então até as trevas foram separadas da luz no momento ali da criação em que Deus diz: haja luz, e houve luz. E separou a luz das trevas, em Gênesis 1, 3 a 4. Então, irmãos, a gente começa a perceber que tudo que Deus fez a partir da visão que Ele tinha, do que Ele queria criar, do que Ele estava ali para fazer, e que seria muito bom. E depois Ele criou, e Ele viu que era de fato muito bom, e houve luz naquele dia. Irmãos, como é que nós vemos nossa família, nossa esposa, nosso marido, nosso trabalho? Como é que nós temos visto nossa vida? De que forma? Motivados pela vista ou motivados pela visão? Que é importante na nossa caminhada de fé. Quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele, isso já lá em Gênesis 12, Ele chama o Abraão e Ele diz: olha, sai da sua terra, da sua parentela, deixa tudo para trás. E aí Deus diz para ele: você vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o nome. Seja você uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma visão ou é uma vista que Deus está dando para Abraão? Nesse momento, nesse convite que Ele está dando com essas palavras. Essa é uma pergunta para nós respondermos. Deus dá a ele vista ou dá a ele uma visão? Se nós percebemos bem, a gente vê que aqui tem tudo de visão e quase nada de vista para o Abraão. Porque Deus não mostrou ainda para a vista de Abraão essa terra. Abraão podia pedir um folheto
de viagem, como tem nas agências de viagem, olha, eu quero dar uma olhada, afinal é longe, é uma viagem marcante, vai mudar toda a minha vida, e nada mais justo do que eu ter uma olhada como essa terra, para onde eu vou. Mas ele podia pedir isso, né? Ele podia pedir também um test drive do lugar, ou seja, é uma viagem longa, longe, e eu preciso experimentar a terra, saber como é, antes de tomar minha decisão. Mas Deus mostrou nada de visão, ou quase nada, muito pouco. Ele deu uma grande visão para Abraão. Não é? São coisas bem diferentes. Falou de ser abençoado, famílias de toda a terra. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É coisa muito séria e é uma questão da visão que Deus está dando a ele. Então, irmãos, toda vez que nós somos movidos por uma visão, a vista pode querer vir atrapalhar. E quase sempre vem. Né? Isso aqui a gente nota. E assim foi. Ele começou a sua viagem, e ele se pôs em viagem, obedeceu, mas no caminho ele foi tomado pela vista. Como pode acontecer com você e comigo também, né? Porque ele começou a perceber que ele estava velho, já de longos anos de idade. Ele também lembrou e começou a pensar na seriedade da idade da esposa dele, da Sarai. E a mulher também estava idosa. Ele também tinha ali o fato de que a mulher dele, a Sarai, era estéril, ainda por cima. Então, irmãos, na caminhada de fé, todo aquele que tenta viver pela visão, mas deixa a vista tomar o primeiro lugar, haverá problemas. Haverá problemas. Isso ocorreu com Abraão, ocorreu com Moisés, ocorreu com tantos, como ocorre com você e comigo, essa questão. A vista vem para muitas vezes atrapalhar a tua caminhada de visão. Eu perguntaria a você hoje, pelo que você está sendo movido hoje? Pela vista ou por uma visão? Uma direção que Deus te deu, né? Um propósito que Deus deu para a tua vida, e que muitas vezes você até já sabe, já tem, e tem reconhecido essa direção de Deus. Então, é importante você refletir sobre, né? Abraão tentou no caminho, sendo atrapalhado pelas questões da vista, ele acabou tendo a ideia de querer dar uma mãozinha a Deus. E aí, afinal, o que ele via não era nada animador, como falamos, a idade, a esterilidade da esposa, mas as coisas começaram a dar errado, porque ele começou a ceder à vista cada vez mais, não à visão. Sarai também, a esposa, chegou até a rir sobre isso. Ela riu, e por causa disso ela pegou a sua escrava Agar e deu essa empregada para que Abraão tivesse um filho com ela, achando que isso iria ajudar, né, a visão a acontecer. E isso foi muito triste. Ela abriu mão também da visão e cedeu ao mundo da vista. E depois que Ismael estava para nascer, Agar começou a empinar o nariz
e começou a surgir uma rixa enorme entre Sara e Agar, e era implicância o tempo todo, né? Dentro de casa, entre as duas, e até o ponto em que a situação ficou tão insustentável que Agar foi expulsa e tendo que ir sozinha embora, deixando tudo para trás, né? E tudo aquilo foi um grande alerta, toda essa experiência, um grande alerta. Mas Abraão, afinal, como a gente vê lá em Romanos 4, Abraão, afinal, ele voltou a viver pela visão. Ele voltou ao seu primeiro amor, na visão que Deus tinha dado para ele, que era constituir para ser pai de muitas nações. E ali ele lembrou que Deus é o Deus que vivifica mortos e que chama à existência coisas que não existem. E voltando então para o sonho, para a visão, ele mesmo olhando sua fraqueza, suas limitações, sua esposa, já com 100 anos, né, tudo mais, ele voltou a crer, voltou ao sonho, voltou à visão, e ele não duvidando mais da promessa de Deus, nem querendo dar uma ajuda, assim ele foi fortalecido pela visão, e aí ele creu que Deus cumpriria, como prometeu, né? E, irmãos, então, se Deus te deu uma visão, se você está debaixo de uma direção de Deus, então fique tranquilo, porque o comando está com Deus, né? O comando está com Deus. Não saia da visão. Não deixe com que o mundo da vista venha atrapalhar, né, a visão que você recebeu, que você tem de Deus. Surgem os problemas em casa, no trabalho, mas você se mantenha na visão, tá? Então, em Hebreus 11, 27, nós temos ali Moisés, quando ele saiu com o povo do Egito e deixando, ele querendo levar o povo para deixar o Egito para trás, ele fez isso sem medo, sem ódio de Faraó, sem alimentar ódio, rancor. Tudo isso não foi feito. Ele fez com tranquilidade até, porque ele fez isso, conseguiu sair com o povo, porque ele permaneceu firme como quem vê o invisível, diz a palavra, e não como quem fica vendo as coisas da vista. Muitas coisas da vista vieram ali, mas Moisés não foi abalado por isso. Ele continuou em como Deus tinha dado a visão de sair da terra do Egito, e assim ele fez. Amém, irmãos? Então, era isso que a gente queria compartilhar, né? E teve uma situação em que Moisés, depois lá no deserto, depois lá quando estava para entrar na terra prometida, né, Deus deu uma outra tarefa de visão para eles, e deu a Moisés, que era mandar homens para espiar a terra de Canaã, que eles estavam prestes a entrar na terra prometida, né? Isso está lá em Números 12. Se você ler, você vai perceber esses momentos, essa experiência importante. E aí, o que acontece? Era para ir lá e você reconhecer a terra, e a visão que Deus deu para Moisés ali naquele momento era: mandem espias sobre a terra de Canaã, que eu darei a vocês. Olha as palavras de Deus: eu darei a terra a vocês. E vai haver um príncipe de cada tribo para cada extensão da terra aqui, e sendo cabeças dos filhos de Israel. E serão líderes, príncipes, e os nomes são mencionados e escolhidos.
estão todos lá em Números 12. Mas veja o que Moisés fez. Ele não ficou na visão. Ele chega e pergunta e diz para os líderes: vocês vão lá pelo deserto, sobre as montanhas, e vocês vão ver os povos que moram ali, se eles são fracos ou são fortes, se eles são numerosos ou não, todo tipo de moradia que eles têm, se são cidades fortificadas, ou se são arraiais, ou fortalezas, se a terra é fértil ou estéril, se possuem matas ou não, se é possível conseguir trazer algum fruto da terra, vocês trazem também, para a gente ver. Veja que Moisés aqui está fazendo tudo que não foi pedido. O que foi pedido é entrar na terra para visualizar uma visão de como eles iriam entrar naquela terra. E ele não fez nada disso, ele começou a alimentar a mente dos líderes, dos futuros príncipes, que ainda iriam ser compostos ali assim que entrassem na terra prometida. E ele encheu a cabeça deles do mundo da vista, e não do mundo da visão, as coisas da visão. Isso foi um grande erro, porque tudo aquilo começou a atrapalhar, Tudo começou a atrapalhar. Eles voltaram da expedição de espião, eles voltaram falando coisas extremamente pessimistas. E eles voltaram dizendo: olha, lá tem gigantes, nós nos sentimos como gafanhotos diante deles, e eles também vendo a gente, nós éramos como gafanhotos, nós nos sentimos assim também. E muito mais que isso, eles devoram uns aos outros. E eles começaram a ser tomados por todo tipo de visão pessimista sobre o lugar, sobre a possibilidade de entrar na terra e obedecer e finalmente entrar na terra prometida. Lá em versículo 32 de Números, você tem lá declarando que os espias acabaram até infamando a terra de Canaã por tanta coisa que eles voltaram, que eram muito negativas, e desistindo da possibilidade de entrar, e dizendo que não iriam conseguir. O único que foi diferente foi Caleb, que teve uma outra atitude, outra visão, mas todos eles, exceção de Caleb, voltaram predisposto lá atrás pelo que Moisés tinha falado, porque Moisés deu a eles preocupações com a vista e não com a visão. Irmãos, para terminar, existe uma luta o tempo todo entre vista e visão. Ela ocorre o tempo todo, é uma luta constante espiritualmente. A nossa caminhada de fé, ela está em muitas experiências, quase todas as experiências da Bíblia, como também na nossa vida. Ela está presente o tempo todo e precisamos saber dela. Não é à toa que Jesus está dizendo: é importante que os seus olhos sejam bons, para que o seu corpo se ilumine. Porque se forem os seus olhos maus, grande treva será. Se o seu olho for dominado só pela vista e não pela visão, você terá problemas. Você terá problemas. E isso aconteceu com Moisés. Ele estava ora com a vista, ou ora estava recuperando a visão. Aconteceu com Abraão e tem tantos outros momentos que a gente pode ver onde isso ocorre. Então, irmãos,
é importante a gente atentar a tudo isso. Se você quer que a vida sua em casa, como pai, como mãe, a nossa vida no trabalho que a gente faz, se você quer viver algo diferente com Deus, uma experiência diferente, é uma questão de decisão. Ou você vive por vista, ou você vive por visão. E esse é o recado que eu queria compartilhar, baseado nas palavras de Jesus. O que você vai decidir, o que eu vou decidir, é vista ou é visão? O que nós carecemos hoje, mais do que nunca, é ter uma vida com visão. Saber perseguir a visão que Deus nos deu. Olhar as pessoas com visão, porque isso vai fazer diferença, muita diferença. A forma como eu vejo, a forma como eu coloco, invisto nas coisas em que vivo e com a convivência com as pessoas com quem eu vivo e compartilho o viver. Isso é muito importante, né? Se os teus olhos forem bons, tudo se ilumina. Mas se você perder a visão, tudo vai se apagar. Tudo se apaga. Isso começa com essa luta, né? Abaixe sua cabeça nesse momento e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por poder refletir sobre Sua palavra. Sua palavra é tão importante para nós, ó Pai. Sem a Sua palavra nós não temos vida. A Sua palavra é lâmpada, Sua palavra é vida, Sua palavra ilumina os nossos passos. É a Tua palavra que vivifica. Mero lembrar da Tua palavra tem o poder de nos vivificar. E nós somos gratos por isso. Senhor, esteja com todos os irmãos que têm vivido sua carreira de fé, com a sua luta, com os seus dilemas, com as pessoas e os compromissos que têm assumido, seja no trabalho, na escola, no estudo, na carreira, seja convivência familiar, sejam as lutas, Senhor, desta vida, seja, Senhor, tudo o que estamos passando também, que exige de nós um grande desprendimento, ceder, Senhor, os nossos olhos à esperança, à perseverança, àquilo que Deus nos tem chamado, cada um de uma forma específica, para abençoar, para pacificar, para poder ser aquele que também ouve. Em Ti serão benditos irmãos, em Ti, na Tua presença, irmãos mudarão de vida. A Tua família é uma família distinta, diferente. As coisas são diferentes com você, porque você tem visão. Há visões, e você não vive só pelo que olha o seu olho, mas você tem algo a mais. Você tem o olhar da visão. Senhor, muito obrigado por cada irmão que recebeu essa mensagem, que isso possa ficar gravado no coração de cada um de nós, de hoje em diante, e que nós possamos depender sempre, como Jesus alertou, da nossa visão que Deus nos dá, porque é Ele que dá a visão a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e os irmãos sejam abençoados para a glória e honra do nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.